Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fran, né? Vocês já estão cansados de saber. Na aula de hoje, a gente vai tratar de um assunto que vocês vão ver que tem muita coisa para pensar, que ele é mais até filosófico aí do que biológico, mas é interessante. Muita coisa legal para a gente pensar, para a gente refletir e para aprender junto, tá? Vamos começar então lendo essa notícia aqui. Vocês vão ver que ela é um pouco maior que as outras que eu geralmente trago, mas acho importante a gente refletir sobre ela. Então tá ali, ó. Aos super ricos, os super genes, biólogos de todo o mundo participam de uma corrida rumo à edição genética, que permitirá curar várias doenças, aprimorar a natureza do ser humano, mas as consequências no mundo de hoje marcado por desigualdades e preconceitos. Então esse texto vai fazer a gente refletir sobre isso, né? Edição gênica parece algo muito bom, mas quem vai ter acesso a isso? Biologia é a nova tecnologia. Fui a uma conferência na cidade de Quebec sobre CRISPR, a ferramenta molecular projetada para editar genes, e senti a mesma energia das reuniões desse clube aqui de computadores lá da década de 1970 e 80. Vou adiantar aqui pra gente. Continuando. Exceto que os jovens inovadores agora estão programando código genético. Agora que as escolas estão finalmente percebendo que toda criança deveria aprender a programar, elas terão que passar a ensinar no lugar do 0101 o AGCT, das 4 bases do DNA. Então aqui está falando pra gente, né, de um outro tipo de programação genética. E vocês lembram lá das bases, o ACTG que a gente falava lá, que se ligam no DNA. Continuando aqui. Há uma concordância geral entre os cientistas que edições genéticas, Huntington e a anemia falciforme, mas ficam com o pé atrás com a ideia de usar a edição de genes para aprimoramentos humanos, como tentar dar aos filhos mais massa muscular ou altura, ou quem sabe um QI mais alto e altas habilidades cognitivas. O problema é que a distinção não é muito fácil de ser definida. Prevenir a obesidade é uma cura ou é um aprimoramento? É ainda mais difícil de ser aplicada. Então veja só, é uma linha tênue entre aquilo que você está curando uma doença e aquilo que você está fazendo um aprimoramento genético. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, é um assunto delicado. Então, as biotecnologias que a gente estudou nas aulas anteriores, elas trazem muita coisa legal, muita coisa bacana em sentido de cura. Mas, por outro lado, tem esse outro lado que a gente não tem muita certeza para que lado vai. Né? É ético fazer isso? Uma pessoa, né, que tem tendência à obesidade, não necessariamente ela vai ser obesa. E daí a gente fazendo edição gênica, a gente tem certeza do que vai acontecer com ela no futuro? Se a gente alterou alguma outra coisa junto ou não? Tem então várias questões que a gente tem que continuar aqui, é a bioética. Tá? Então, bioética, vocês vão ver, talvez vocês já tenham visto alguma coisa em filosofia e vocês vão me ajudar nessa aula. Então, aprendi bastante pesquisando para ensinar para vocês hoje. Quais são os objetivos? Compreender o que é a bioética. Então, primeira coisa, gente. Peguei uma outra notícia aqui para vocês. Em vez de trazer em forma de texto, eu tentei colocar em forma de figura, um esquema aí para ficar mais fácil de entender. Dizendo que quem está rachuradinho ali é portadora do gene para síndrome de Scott-Waldish. Não sei se é isso que fala, tá? Porque é uma síndrome bem células de defesa do organismo, certo? Então veja aqui, a mãe dela era portadora. Teve, com o pai dela, 2 filhos, mais ela. Os 2 irmãos dela morreram por causa da doença. Ela não tinha doença, porque essa doença é uma doença ligada ao X. Mas ela era portadora, né? Ela é portadora. E ela viu o sofrimento dos 2 irmãos, né? Que viviam direto no médico porque qualquer infecção era muito séria para eles, qualquer doença era muito séria para eles. E ela viu o sofrimento. E quando ela casou, ela foi fazer um aconselhamento genético para ver qual que era a chance dela ter um filho com a doença. Porque ela não queria que os filhos dela sofressem o que os irmãos sofreram. Ela fez o aconselhamento genético e viu que ela tem 50% de chance de ter uma criança com a doença. Como isso? Fazendo cruzamento, né? Vocês estão cansados de fazer doença ligada ao sexo, então se um menino tem o gene, ele vai ter a doença. Então, se ela tiver filhos homens, tem 50% de chance de ter a doença. Então, ela foi lá, fez esse teste genético pré-implantacional. O que é isso, gente? Ela foi lá, fez fertilização in vitro, que é aquilo que eles fazem quando a mulher tem dificuldade de engravidar, né? Fez a fertilização, depois que começou as células a se multiplicarem para formar um embrião, foi feito nessas células um teste genético para ver se tinha ou não tinha o gene defeituoso.
Então o médico foi lá, pegou um pouquinho de célula, viu, essa célula tem, essa célula não tem. Então ele selecionou só as células que não tinham a mutação e fez a implantação no útero dela. Então em 2017, a Phil e o marido tiveram um bebê sem a síndrome. Por quê? Porque uma seleção. E aí? Isso é legal? Ela fez certo? Não fez? Vamos pensar aqui junto mais um pouco. Continuando essa mesma reportagem que estava lá na revista, falava assim, eu mostro aqui primeiro um bebezinho, né, vocês estão vendo aí meio clarinho para não interferir nas outras imagens que eu vou colocar aqui, mas tem ali um código de barra na testa, né, mostrando que seria uma criança perfeita em condições assim, ó, ela enxerga, está dizendo ali que ela não vai ser careca, não tem tendência à calvície, então o que considerou, fazendo uma crítica já a isso. Olha só o que dizia lá ainda a reportagem. Vem aí os bebês editados e um dilema ético. Novas técnicas permitirão em breve escolher embriões livres de doenças, mais altos ou mais inteligentes. Os procedimentos serão caros e surgirá uma questão essencial. Aceitaremos que a desigualdade se desdobre em segregação genética? Ou seja, quem é que vai ter acesso a tudo isso aqui? Olha só o que eu coloquei para vocês. Essa técnica que a gente viu lá, que era o teste pré-implantacional, né? Então eles iam lá, testavam as células antes de colocar no útero, ela vai servir como planejamento familiar daqui para frente? Ela gera economia no sistema de saúde? Gera. Se a gente olhar lá, um tratamento de anemia falciforme, que pode ser evitado com uma técnica dessa, por exemplo. Uma pessoa com 45 anos, ela gasta cerca de 950 mil dólares para o sistema de saúde. Terapia gênica, para poder se curar depois que já nasceu ali a criança, o adulto, enfim, 5 milhões de dólares. Se ela fizer a fertilização in vitro, né, a mãe e o pai ali, e fizerem esse teste que a gente viu no slide anterior, então gera uma economia para o sistema de saúde? Gera. Mas quem é que vai ter acesso a isso? As estigmatizadas. Vai ser doença de pobre, doença de classe média baixa, enfim, né? Vai ter doenças que vão ficar só para uma classe social? Isso é legal? Isso é ético? Então é isso que a gente está pensando quando a gente fala desse slide. Essa animação a gente viu na aula passada que mostrava lá, né, o CRISPR, que eles estão selecionando o bebê do futuro ali com as características, né, que os pais escolheram. Aqui no caso a China já fez isso, já tentou fazer isso, criar crianças com resistência ao vírus HIV. Não deu certo, mas assim que eles fizeram já criou uma polêmica enorme. Por que isso é ético? É certo fazer? Que consequência vai ter isso para a criança no futuro? Porque talvez não tenha alterado só o gene, né, para tornar resistente ao HIV. A gente não tem certeza do que acontece nesse negócio de ficar mexendo, né, com o DNA das pessoas. Então, continuando aqui, vamos refletir junto. Quais características são eticamente aceitáveis de serem manipuladas? Como a gente falou no caso da obesidade, isso é ético, não é? É aceitável, não é? Fertilização in vitro, a gente vai acabar selecionando embriões sem mutações detectáveis. Tá, a gente tem crianças com síndrome de Down, por exemplo, né, adultos com síndrome de Down. Essa é uma mutação que é bem fácil de detectar nesses exames pré-implantacionais. E daí? É ético a gente descartar um embrião porque tem uma síndrome como essa? O que mais? Que mutações genéticas são suficientes para a rejeição? Quem é que vai dizer éticas para falar sobre isso? Vamos para o nosso primeiro quiz. Bioética é o estudo transdisciplinar entre ciências biológicas e ciências da saúde, filosofia e direito, ciências biológicas e direito, ou letra D, ciências biológicas, ciências da saúde, filosofia e direito.
E aí? Ah, professora, você nem falou sobre isso. Porque eu sei que vocês já conseguem definir sozinho. Veja só o tanto de coisa que a gente comentou falando desses slides. A gente está falando de ciências biológicas, biologia. A gente fala de ciências da saúde, porque a gente está tratando bioética. Bios, vida, ethos, ética. Então, a ética da vida, né? Vem lá do grego. Estuda, então, conceitos, normas e princípios morais relativos à ciência empregada na vida humana e de outros seres vivos. Não é só os humanos, tá? Então, de outros seres vivos também. Então, veja, né? Tem aquele filme lá do Frankenstein, aquelas coisas lá, mas a gente já está criando vida em laboratório, né? Esse aqui é uma ficção científica, mas a ficção científica, na verdade, já virou realidade. Quando a gente estuda células-tronco, clone, transgênico, edição gênica e fertilização in vitro, a gente já está criando e manipulando vida em laboratório. Veja só que interessante de pensar. Vou passar rapidinho para vocês aqui um cronograma, né? Uma cronologia de como surgiu a bioética. Então, veja lá, em 1900 surgiu o primeiro documento que estabeleceu explicitamente princípios éticos de experimentação em humanos. Olha só o que foi feito nessa época. Pegaram 100 crianças sem consentimento, essa que a gente toma hoje, né? Mas era um outro tipo ainda que estavam testando. 100 crianças entraram no teste, 75 morreram. Olha só, fizeram testes em humanos, crianças, sem autorização dos pais. E 75% delas morreram. Mais tarde, Hitler escreveu um livro que depois serviu de base para os ideais nazistas e logo em sequência veio o nazismo. Depois, 1932, 400 negros americanos que tinham sífilis e nem sabiam que tinham a doença foram deixados de propósito sem tratamento porque os cientistas queriam ver o desenvolvimento da doença, queriam ver no que ia dar. Morreram, né? Então não era muito ético. 1948, surge a ONU com a Declaração dos Direitos Humanos, muito importante, um marco na nossa história aqui. 1950, hospital em Nova York injeta vírus de hepatite em crianças com deficiência mental, para ver o que acontecia. 1960, cria pílula anticoncepcional. E isso foi uma revolução muito grande, né? Principalmente aqui no Ocidente. E aí cria um debate. Aborto, usar pílula é ético, não é? Você está tirando uma vida? Nova York injeta células cancerosas em idosos doentes. Mais tarde, 1967, primeiro transplante de coração. E aí surge um debate. Quando que está vivo e quando que está morto? O coração está batendo ainda, mas o cérebro não está funcionando. Isso é vivo ou é morto? Então, gerou um debate em cima na época. 1971, criação do termo bioética pelo Potter, que está escrito aqui, porque ele escreveu um livro chamado Bioética, a Ponte para o Futuro. 1970, então, o indivíduo ele tem direito a saber o que está acontecendo e decidir se ele participa ou não. Não maleficência, ou seja, não fazer o mal, propotência, fazer o bem. E justiça, tem que ser igual para todo mundo. Tá? Então, esses são os princípios. Olha só o primeiro tema que a gente vai falar aqui, eugenia. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Eugenia é um termo que surgiu do Francis Galton, que é primo do Darwin, que a gente ainda vai falar bastante nas próximas aulas. E ele começou a tentar estudar quais seriam os genes bons, tentar pensar lá na seleção natural, que a gente ainda vai falar, dizendo que tinha uma raça melhor do que a outra. Quem gostou dessa ideia? Hitler. Eu acho que fulano tem uma característica legal, ciclano também, vou fazer eles casar e ter um filho. As pessoas nem se conheciam às vezes. Ou então, eugenia negativa, eliminação de indivíduos inadequados. O que é adequado e inadequado? Eles tinham as regrinhas deles lá. Como é que eles faziam isso? Ou esterilizando os indivíduos que eles consideravam inferiores, então eles obrigavam a não ter filhos mais, ou então mais tarde nos campos de concentração matando as pessoas. No Brasil a gente teve algo assim. Esse filme aqui, apesar de ser um filme antigo, ali em 1997, é um filme legal. Né, o Gattaca fala um pouco sobre isso, né, de pessoas criadas em laboratórios e que as pessoas que nascem do jeito normal eram consideradas pessoas inferiores. Né? Então dá uma noção disso de eugenia. Então quem quiser assiste e aproveita a quarentena. Um quiz sobre isso agora. Garoto de 17 anos, portador de necessidades especiais, foi ao dentista para retirar 2 dentes, mas após a anestesia geral, o dentista arranca 30 dentes. Família não tinha sido avisada do procedimento. O dentista em questão não respeitou os princípios bioéticos. Quais são esses princípios?
Esse estava fácil, né, gente? Então, quais são os princípios? A gente acabou de falar. Justiça, autonomia, beneficência e não maleficência. Lembrem disso porque esses conceitos são importantes, ok? Continuando aqui, próximo tema, eutanásia. O que é isso? Está dizendo aqui ó, que eu é bom, thanatos morte, então morte boa. Seria o que todo mundo quer. Tem uma doença muito grave, sofrem muito, tem muita dor. Aqui no Brasil isso não é permitido, mas tem países que isso é, né? Então a gente tem 3 tipos. Eutanásia, muito acaba fazendo isso. O que mais? Suicídio assistido. É parecido, só que nesse caso o médico, ele dá ao paciente os meios para tirar a própria vida a hora que ele achar que tem que tirar, tá? Então, suicídio assistido. E ainda tem a ortotanásia, que é a não interferência médica em quadros de pacientes terminais. Isso acontece por aqui, né? Então tem lá o paciente que não tem mais jeito, que você até pode, teve uma parada cardíaca, até pode tentar reanimar o paciente, mas que ele não vai sobreviver mais muito tempo. Então, é bom deixar ele sofrer mais um tempão ali, sendo que ele vai ter outras paradas e nunca vai melhorar. Então é isso que às vezes tem que ir para comitê de ética, né? Aquele paciente, vamos deixar ele morrer em paz, sem dor, né? Do jeito natural, ou vamos tentar ficar reanimando aquele paciente que não tem muito o que fazer mais? Então a ortotanásia é, em alguns casos, permitidos aqui no Brasil, os outros 2 aqui não, tá? O que mais? Esses 2 filmes aqui, o segundo principalmente vocês já devem ter assistido, né? São filmes que tratam desse tema. A gente tem outros filmes? Tem. Aqui tô dando só 2 sugestões, né? 2 filmes bacanas para assistir que falam sobre a eutanásia. Continuando aqui, gente, ainda tem uma notícia. Ó. Morre a campeã paralímpica Marieke Verwoerd, acho que é assim que fala, após passar por eutanásia. Então ela tinha uma doença muito grave, ela não conseguia nem dormir direito de tanta dor que ela sentia. E depois, né, no passado, ela resolveu então fazer a eutanásia e os médicos então tiraram a vida dela a pedido dela, né? Então ela quis isso, passou anos dizendo que ela queria e ano passado foi que ela decidiu que estava na hora. O que mais? Mais um quiz. Qual os conceitos abaixo está mais relacionado à bioética? Então eu quero que vocês leiam e digam para mim qual é a alternativa correta. Fácil, gente. A professora tem que ficar pensando muito, é muita, né, filosófico. Essa aula é bem assim mesmo, para a gente refletir. Então, qual que é a resposta correta aqui? Investigação das condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental. Então, lembrar que apesar da gente focar mais na vida humana, que a bioética trata também de animais, de vegetais, enfim, de todos os seres vivos, ok? Próximo tema. Agora a gente vai falar um pouco de animais. Maus tratos animais. Veja só, tá dizendo aqui que a gente tem uma lei de crimes ambientais que diz assim: é crime praticar ato de abuso,
maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Então, tudo isso aqui é crime. Acontece muito esse tipo de crime? Sim. Às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. A pessoa não tem noção que ela está fazendo esses maus tratos. Por isso que é dividido entre negligência e abuso. A negligência que está aqui seria um tipo de maltrato passivo. Aquela onde a pessoa, apesar de fazer mal para o animal, às vezes ela não tem consciência de que está fazendo isso. Quando que isso acontece? Todo mundo já deve ter visto um vizinho ou outro que prende o cachorro, por exemplo, numa corrente que é muito curta. Que o cachorro às vezes fica na chuva, não consegue se movimentar muito. Isso é maltrato. Mas ele acha que está tudo bem, porque ele está dando água e comida para o cachorro, né? Ele só está preso numa corrente pequena, mas é maus tratos, que entra na parte de negligência. Então, é um tipo de maltrato que a pessoa não tem muita consciência do que ela está fazendo. E ainda tem o ativo, que é aquilo que a pessoa sabe que é crime, sabe que está prejudicando o animal, que está maltratando ele e mesmo assim ela faz, tá? Que é um jeito pior, vamos dizer assim. Olha só essa notícia, que vocês devem ter visto bastante nos jornais. Polícia Civil do Paraná resgata 19 cães de rinha em São Paulo. Churrasco com carne de cachorro era servido. Então vejam, né? Essa rinha que tinha lá, o que que acontecia? Eles colocavam os cachorros, treinavam os cachorros para brigar e se matar. Os cachorros que morriam, eles iam lá e faziam churrasco do cachorro. Comia. E pior, gente, tinha advogado envolvido, veterinário, médico, pessoas bem instruídas, bem estudadas. E faziam esse tipo de coisa, sabendo que é crime, sabendo que é maus tratos aos animais. Então vejam a crueldade humana nesse caso. Mas tem outras formas de maltratar animais, né? Esse é um caso extremo, mas olha só quanta coisa que é considerado maus tratos. Vamos ver aqui, ó. Animais utilizados, a gente utiliza animal para um monte de coisa. Vamos pensar primeiro, animais para alimentação. Ai, professora, mas eu não vou comer carne mais, isso aqui, eu como carne. Cada um tem direito de escolher sim ou não. O problema daqui, gente, é a gente garantir a esses animais que eles sejam criados e bem cuidados até o momento da morte. É isso que acontece? Muitas vezes não, infelizmente. A gente também acaba usando os animais para vestimento e acessório. Por exemplo, uma jaqueta de couro, né? Da onde que vem uma bota de couro? Animais, um acessório. Esse animal é bem cuidado até o momento da morte? É autorizado, por exemplo, pelo IBAMA a ter um criadouro para isso? Tudo isso tem que ser levado em conta. O que mais? Animais utilizados para trabalho. A gente tem animais que são utilizados, né, como transporte. Eles são bem cuidados? Muitas vezes não, né, o que atrapalha bastante também. O que mais? Utilizados para ciência, cobaia, né, tem fiscalização em cima disso? Tem que ter também, para esses animais sofrerem sempre o mínimo possível. Infelizmente, a gente ainda não tem outras formas de fazer pesquisa para tudo. A gente tem que utilizar animais, mas eles têm que garantir uma vida digna para aquele animal enquanto ele está vivo. Tá? O que mais? Animais utilizados para entretenimento. Onde? Parques e circos. Circo foi proibido, né? Aqui no Brasil, circo com animais. Mas até pouco tempo atrás tinha, né? Em parques, né? As pessoas iam assistir, sofrem bastante, ficam em locais, né? Que não são com tamanho suficiente para eles muitas vezes. Zoológicos. Zoológico tem todo um debate aí em cima, porque zoológico é necessário, por um lado, é um local onde é feito estudo, onde alguns animais que não podem retornar para a natureza acabam ficando. Mas, por outro lado, um zoológico só para lazer não é o ideal, porque o animal não é o local dele ali, né? O que mais? Rodeios e vaquejadas. Cultural, mas os animais sofrem, né? Então, também tem toda uma discussão bioética aí. E ainda os pets, né? A gente pega os animais para criar, dá carinho e atenção, mas nem todo animal é para ser pet. Vocês viram aí notícias, né, do menino que estava com uma naja, um animal venenoso em casa sem autorização, acabou sendo picado. A gente nem sabe se essa cobra estava sendo, né, bem tratada, se estava com maus tratos ali ou não. Mas de qualquer forma, não são todos os animais que são autorizados para pets. E mesmo esses animais exóticos, a gente tem que ter autorização para poder ter eles em casa, ok? Mais um exercício agora. Uma mulher procura um serviço de aconselhamento genético para diagnóstico pré-natal. Filha de pai hemofílico, ela sabe que é portadora desse gene e, portanto, um feto do sexo masculino terá a probabilidade de 50% de ser afetado. Entretanto, durante o teste de DNA, foi constatada uma situação de falsa paternidade. O suposto pai hemofílico não é o pai biológico. Isso significa que a mulher não é portadora do gene da hemofilia, não existindo risco para esta ou para futuras gerações. Então, aqui um texto introdutório. Vamos ver o que vai perguntar agora.
Letra A. É eticamente adequado revelar essa informação? Letra B. Se sim, a quem deve ser dado esse resultado? Se não, é adequado submeter a paciente a procedimentos diagnósticos que envolvam riscos desnecessários ao feto? E ainda, qual o sentido de realizar o diagnóstico pré-natal de hemofilia? Então pensem um pouco e eu já volto a responder com vocês.
aí, gente, pensaram um pouco? Não tem resposta correta para esse exercício, né? A gente tem que se colocar no lugar do médico que está fazendo o exame aqui. O que a gente faria? Tem todo um comitê de ética para tratar desses assuntos, mas não tem uma resposta correta, né? Mas pense, eu revelo e digo para a mulher aqui então que o pai dela, que ela acha que é pai dela, não é? E posso acabar estragando essa família, alterando alguma coisa ali? Se eu não digo, eu faço o exame mesmo assim, afinal de contas ela está esperando para dizer se o filho vai ter chance ou não tem. Então tem toda uma questão que tem que pensar em cima, né? Então vejam que complicação os médicos às vezes passam. Continuando aqui, gente, cobaias humanas. A gente viu lá naquele histórico que eu falei para vocês, testes em humanos. Até onde isso é válido? Né? Até onde? Olha só, essa notícia aqui é de uma das coisas que eu comentei com vocês lá. Eram 400 homens doentes, todos negros. Mas para os cientistas que observavam, eles valiam apenas como cobaias de laboratório. Esse é então daquele exame de sífilis que eu falei para vocês, né? Que os médicos sabiam que eles tinham e não fizeram nada. Deixaram eles ir morrendo aos poucos para ver como é que a doença evoluía. Quem quiser ler um pouco mais sobre essa notícia, que é bem interessante, eu deixei aqui para vocês um QR Code. Então aponta o celular e leia lá, que está bem interessante, tá? Para pensar sobre esses testes clínicos que a gente retorna na próxima aula falando deles também. Uma dica para vocês é esse livro aqui, tá? Eu comprei esse livro, O Holocausto Brasileiro, um livro muito bom, mas muito triste, que vai falar de várias coisas que não são eticamente corretas. Por exemplo, a lobotomia, que era uma psicocirurgia, que acontecia muito nessas clínicas. Maus tratos aos seres humanos, eles comiam às vezes rato, bebiam água de esgoto, é muito triste, e é a história real tudo que está lá. Estupros que aconteciam lá dentro, bebês que eram roubados das mães, então elas eram estupradas lá dentro, tinham as crianças e as crianças eram retiradas delas, né? Venda de cadáveres, todo dia morria dezenas de pessoas e não tinham de enfiar os cadáveres, a família nem vinha mais atrás, eles vendiam para as universidades. Depósitos de desafetos, então nem todo mundo que ficava nesses manicômios, vamos dizer assim, tinham problemas mentais, e mesmo que tivessem, né, não justifica. Então eles mandavam para lá tudo que eles não queriam na sociedade, faziam uma certa limpeza, vamos dizer assim. Mandavam para lá quem? Homossexuais, militantes políticos, portadores de necessidades especiais, negros, pobres, mendigos, mães solteiras, as amantes quando o cara não queria mais, pessoas sem documentos que eles encontravam na rua, filhos indesejados, idosos, e às vezes eles até convenciam as mães de que era melhor mandar o filho para lá porque ele ia estudar, ter uma vida melhor, e não era isso que acontecia. Então esse livro é muito triste, né? Você lê, você chora várias vezes, baseado nos relatos que as pessoas contam. O que mais, gente? Último tema de hoje, bem rapidinho aqui porque a gente não vai adentrar nele. Aborto. Então, aborto é interromper prematuramente uma gravidez, né? Pode ser espontâneo ou induzido. É o induzido que causa a discussão bioética. Quando que a vida tem início? Quando que eu posso fazer o aborto e posso considerar que não é uma vida ali? O que mais que é discutido? Autonomia da mulher, né? Ela tem direito de escolher ter o filho, não tem? O que mais? Direito à vida, se ela tem direito ao próprio corpo, o feto não tem vida, tem direito, não tem? Enfim, questão de saúde pública, porque apesar de muita gente ser contra, e eu não estou dizendo que você tem que ser a favor nem contra, não levem por esse lado, países desenvolvidos, onde o aborto é permitido, a gente tem menor taxa de aborto, porque essas mães acabam tendo assistência psicológica, psiquiatra, e muitas vezes elas desistem de fazer o aborto. Né? Aqui, nos locais onde o aborto não é permitido, muita mulher faz do mesmo jeito, em clínicas clandestinas, não tem esse suporte psicológico e muitas vezes acaba até morrendo, né, ela e o feto junto. Então tem toda uma questão de discussão que cada um, né, tem que refletir um pouco para ver que opinião que tem. O que mais, gente? Aqui no Brasil é permitido quando? Quando não há outro meio de salvar a gestante, em caso de gravidez resultante de estupro, e ainda quando o feto é anencefálico, ou seja, ele não tem cérebro, né? Então a criança vai nascer e já vai morrer em poucas horas mesmo. Por último aqui, o uso de células-tronco, gente, tá? Então só para vocês darem uma lida aí com atenção, que a gente tem também leis que falam do uso de célula-tronco. Uso de célula-tronco, tinha gente que considerava isso aborto, e não é, né? A gente está vendo aqui que tem leis dizendo ó, que só pode ser embrião que foi produzido em laboratório, congelado há mais de 3 anos, que os pais, né, já tiveram os filhos e aqueles outros embriões não interessam mais para eles. É proibido vender esses embriões e tem que ter aprovação do Comitê de Ética e ainda o Comitê Nacional de Pesquisa. Tá? Então tem também o uso de células-tronco. Último exercício para vocês pensarem e a gente encerrar a aula hoje. Uma mulher tem um filho afetado por distrofia de Duchenne. A gente estudou essa doença ligada ao sexo, lembra?
que é uma doença letal grave. O exame de DNA revela que tanto a mulher como a sua mãe são portadoras do gene da distrofia e, portanto, há um risco de 50% de virem a ter descendentes do sexo masculino com essa doença. A mulher é informada sobre seu risco genético e que suas tias, primas e sobrinhas também podem ser portadoras do gene, ou seja, elas também podem ter filhos afetados. A mulher, entretanto, nega-se a alertar seus familiares sobre o risco. É ético deixar que pessoas em risco ignorem essas informações que poderiam prevenir o nascimento de uma criança afetada por uma doença genética grave? Que mais? Por outro lado, temos o direito de invadir a privacidade dos outros? Ou quebrar o princípio de confidencialidade deve ser uma norma aqui do Comitê de Ética, né? das leis bioéticas aqui? Então, leiam, reflitam e eu já volto a falar com vocês. aí, gente, pensaram? Não tem resposta correta também, né? Tem que pensar, tentar se colocar no lugar do médico nessa situação. Gente, a aula de hoje acabou, até foi um pouco mais longa do que deveria, mas vamos aqui, o que a gente viu hoje? A gente pensou um pouco sobre o conceito de bioética, viu ali um breve contexto histórico e refletiu um pouco sobre o tema. Então pense em outras questões bioéticas que certamente você já deve ter pensado durante a aula. E lembrem, gente, não deixe de entrar no Classroom.
Façam atividade para confirmar a presença. Tirem dúvida com os professores de vocês, tá? Eu espero vocês na próxima aula com uma retomada de conteúdo bem legal para a gente refletir também. Até lá!